está em Isaías, do capítulo de número 54. Enquanto os irmãos acham, eu queria agradecer a Deus mais uma vez por tudo que Ele já nos proporcionou nesta noite. Que coisa gloriosa, irmãos, é estar aqui. Eu creio que na vida de muitos de nós, este momento será inesquecível. Isto já faz parte, com certeza, da história das nossas vidas. Estamos nesta noite juntos escrevendo mais uma página da história da nossa igreja. Os anos se passaram, é verdade. Outras vezes viremos aqui, mas nunca nos esqueceremos desta noite, onde estivemos aqui na comemoração deste primeiro ano sob os cuidados do pastor Edgar Prado. Quero pedir também a compreensão dos demais companheiros que não tiveram aqui a oportunidade. Aqui uma lista, irmãos, de irmãos que ainda desejavam cantar nessa noite. Os irmãos vieram todos preparados, não é? Para louvar ao Senhor. Muitos preparados para aqui também trazer sua palavra de gratidão, de alegria. Irmão Luiz que ficou sem cantar, irmão Edinaldo ficou sem cantar, irmão Wesley ficou sem cantar, outros irmãos que eu peço a compreensão dos irmãos. 54 de Isaías, nós vamos ler apenas o verso de número 2, irmãos, que é o tema deste conclave. 54 de Isaías, o verso 2, nos diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Vale, amém, irmãos? Amém. Poder sentar, queridos. Muito obrigado. Meus amados irmãos, o tema por si só é muito convidativo a uma reflexão, é muito convidativo a entendermos o tamanho do compromisso que Deus tem assumido com a sua igreja. Porém, eu tenho que lhes dizer que a nossa alegria é tamanha, irmãos, ao ponto de não entendermos o que de fato deveriam ser as reais expressões de corações tão agradecidos como o nosso, porque se dissermos ao Senhor muito obrigado, estaremos muito à margem daquilo que Ele mereceria como ato de gratidão. Se dissermos aleluia, isso pode parecer alguma coisa até costumeira por parte da igreja. Se dissermos glórias ao nome do Senhor, nós poderemos estar de alguma forma expressando aquilo que o nosso coração de alguma forma também desejaria dizer nesta noite. É por isso que, não encontrando de forma mais sucinta uma forma melhor de dizer a Deus o quanto lhe somos agradecidos, nós reunimos tudo isso, não é? E eu vejo alguém dizer aleluia, outro diz glória a Deus, outro levanta a mão, outro diz glórias ao Senhor, outros falam línguas estranhas. Eu sei que essa expressão de corações agradecidos. Alguém aqui cantou, e eu entendo que não poderia haver um hino melhor nesta noite para expressar exatamente aquilo que de fato significa essa incendiada trajetória da Igreja de Cristo e as intempéries por ela sofrida ao longo de toda a sua trajetória. Porque tentaram mexer nas estruturas da igreja, tentaram comprometer em alguns momentos aquilo que já fora feito pelos nossos antepassados e que nos deixaram um legado de bravura, de determinação. E eu vos falo em um livro, até porque o texto foi escolhido pelos irmãos aqui, de um homem que tem o seu lugar garantido entre os heróis da fé da igreja. Porque conta-nos a história de que Isaías, filho de Amós, foi um homem que passou por 4 impérios, irmãos. Ele conheceu 4 reis, passou por 4 impérios, passou por 4 diferentes reinados.
A verdade que emplaca nesse contexto é que Isaías foi um profeta que ele se destacou entre os demais profetas do seu tempo pela sua destemida atuação no meio do povo, até porque teve como base a cidade de Jerusalém. Porém, sendo um homem muito influente na sua época, ele era conselheiro de reis e falava sobre os acontecimentos externos de Judá. E quando os reis precisavam de um conselho acerca das suas atuações externas a Judá, eles convidavam Isaías, porque Isaías era um homem altamente influente, inteligente, mas aquele homem tinha alguma coisa diferente dos demais homens da sua época. Aquele homem era um homem de Deus. E o que me chama a atenção nesses últimos dias, mas Deus está à procura de alguém que reconheça o seu verdadeiro chamado para incendiar esta geração. E eu me lembro que um dia, Mude, um homem de 1,50 m de altura, um pouco mais, 1,58 m, ele entra numa igreja onde naquela noite o pregador, com muita ousadia, falava da grande busca e procura de Deus. E ele dizia: Deus está em busca de um homem que possa incendiar este mundo. Deus está em busca de um homem que possa mudar a história deste mundo. Deus está em busca de um homem que possa se colocar na brecha. Mude se levanta lá no último banco pequenininho que era. Ele diz: pregador, pode falar para Deus parar de procurar, porque eu sou esse homem. Todos olham para Mude e dizem: mas quem é aquele homem? Mude diz: eu estou me entregando nesta noite na presença de Deus, porque eu quero ser este homem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus através de mim vai mudar a história. Meus irmãos, Mude ao final da sua trajetória computa mais de 1 milhão de almas conquistadas para Cristo. Glória a Deus. Enquanto não ganhasse, não tinha uma alma para o Senhor. Aleluia. A história que ele se deita uma noite para dormir e começa a rolar na cama, porque naquele dia não tinha ganho alma para Jesus. Naquele dia ele não conseguiu evangelizar alguém ao ponto daquela pessoa se entregar para Cristo. Mude se levanta, dobra o seu joelho e diz: eu tenho que ganhar alguém para Jesus, porque ainda não é meia-noite. Ele sai para a rua, encontra um bêbado, abraça-se com aquele bêbado e diz: você sabia que Jesus te ama? O bêbado diz: eu sabia que ele me ama, mas eu precisava que alguém me dissesse isso. Ele diz: você quer aceitar Jesus? Ele diz: eu quero. Ele diz: pronto, Senhor, já cumpri a minha meta de hoje mais uma vez. Querido, sabe o que é que Cristo nesta noite vem colocar nos nossos corações? Eu quero que você entenda isso. É que se a igreja entendesse o seu verdadeiro papel diante do mundo em que nós vivemos, se a igreja realmente entendesse que nós somos o braço de Deus, nós somos a boca de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos os olhos de Deus, nós somos os ouvidos de Deus neste mundo, até porque Deus não realiza nada neste mundo sem passar pela igreja. Você não entendeu, eu vou repetir. Deus tem uma boca neste mundo, Deus tem ouvidos neste mundo, Deus tem pés neste mundo, Deus tem mãos neste mundo, e Ele tem a sua igreja. E Ele não realiza nada neste mundo, irmãos, a não ser através da sua igreja. Você entendeu isso? Se nós pregarmos, o mundo vive. Se nós silenciarmos, o mundo morre. E a diferença está nos olhos da igreja. Entenda isso. Você nunca mais vai se esquecer do que eu vou te dizer agora. Um homem descia de Jerusalém, e ele é interpelado por seus algozes. Ele é interpelado por malfeitores que não se contentam apenas em roubar o que ele tinha, mas surram aquele homem e deixam aquele homem caído. Batem naquele homem ao ponto dele sangrar. E aquele homem está miseravelmente caído. Naquele caminho passa um escriba. Olha aquele homem, porém ele murmura dizendo: está meio morto. Naquele caminho passa um sacerdote da lei. Está meio morto, deixa aí, não compensa. Mas naquele lugar passa um homem chamado bom samaritano, que diz: está meio vivo. Olha, alguém que não quer fazer nada, está meio morto, deixa acabar de morrer.
Mas para alguém que entende a sua chamada e está meio vivo, dá tempo de fazer alguma coisa. Ainda dá tempo, irmãos, porque Jesus não veio ainda. Ele não veio, ele disse que ele vai voltar, mas ele não volta e quer nesta noite chamar a nossa responsabilidade. E se eu saísse daqui nesta noite dizendo a você que se a igreja entendesse de fato a sua verdadeira responsabilidade, você entendesse apenas isso, eu já estaria feliz, queridos. Mas eu quero continuar te dizendo que Isaías foi mais do que um profeta, porque ele profetiza quase 700 anos antes do Messias surgir. E ele nos fala que ele seria diferente de todos os outros que vieram antes dele, porque a história conta de libertadores, a história fala de homens que deixaram a sua marca nos umbrais da história humana. A história nos conta que muitos homens morreram, e morreram por causas muito nobres. Porém Isaías, ele não hesitou em dizer na sua época, passando por 4 reinados, e eu digo, irmãos, Isaías não tinha uma Bíblia, Isaías não tinha um livro, Isaías não tinha uma faculdade, mas Isaías tinha um Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele se levanta no meio de uma geração corrupta e perversa, e levanta com um clamor novo. Ele se levanta com a forte, Pai da eternidade, será o príncipe da paz. Isaías está entre os heróis do capítulo 11 de Hebreus, porque conta a história que em 680 a.C., Isaías é cerrado pelo meio pelo triste e terrível Manassés. Isaías é um dos mártires da igreja, e em 680 ele é torturado e morto, porém morre sem negar o nome do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Daria aqui uma pausa para te perguntar: só o Senhor é Deus. O que é que você tem feito? Porque você tem uma Bíblia. O que é que você tem feito? Porque você tem o Espírito Santo agindo e dizendo da responsabilidade que é minha e tua. O que é que você tem feito? Porque o nosso Brasil está livre para pregar o Evangelho, e nós podemos abrir as nossas portas, podemos ir às praças, podemos pegar o microfone, podemos acender luzes, podemos levantar pendões e dizer: nós somos crentes em Jesus Cristo, e ninguém pode nos impedir. Qual é a desculpa que nós teremos, irmãos, para dizer que não fizemos a obra do Senhor? Qual é a desculpa que nós teremos para dizer que não foi possível trabalhar? Porém, o dia de trabalhar é hoje, porque a noite vem. E é isso que a Bíblia nos diz. Eu quero chamar a sua atenção para o texto em base, até porque não quero ser cansativo aos irmãos. Meu coração magro, porque os pecados eram apenas cobertos. Porém, Isaías entende, e ele diz: chega um novo tempo para a humanidade. Porque quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que ouviu o que nós andamos falando? Quem foi que ouviu aquilo que o Senhor mandou dizer através dos profetas que vieram antes de mim? Porque o Senhor está levantando um profeta que é muito maior do que todos os outros que se levantaram. Porque todos eles apontavam para este profeta, todos eles diziam para que este profeta viria. Mas, irmãos, chega no verso de número 11, Isaías dá uma das maiores declarações da presença de Deus no meio da igreja, dentro do seu livro. E olha o que é que ele diz no verso de número 11. Ele diz assim, 53 e 11. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, sabe o que é que Isaías está dizendo? Ele está dizendo que Jesus veio, porém Jesus traça um plano de trabalho. Porque, entenda isso, e isso vai ser lema para alguns pontos de partida na sua vida. Jesus está fora do tempo porque Ele é Deus. Deus está fora do tempo porque Ele é Deus. Ele é atemporal. Nós é que somos temporais. E o que é que Ele faz? Para dar início, irmãos, àquilo que Ele chama de sua igreja, para dar início àquilo que Ele chama de sua noiva, para dar início àquilo que era a ponta de alguma coisa tão gloriosa que aconteceria algum tempo depois. Jesus vem e vem para inaugurar a sua igreja. Isaías se antecipa e vê isso. Isaías se antecipa e enxerga isso.
Mas olha o que é que Isaías diz. Irmãos, ele está fora do tempo, porque ele é Senhor, ele é Deus, e ele já diz isso no capítulo 46. E se você puder voltar na página da sua Bíblia aí, algumas folhas aí, você vai entender Isaías dizendo isso. Olha o que é que Isaías diz no capítulo 46, quando ele